E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Piangers, autor do livro Papai é Pop, e eu estou aqui no Mãecast. Esse episódio ficou fantástico, a gente falou sobre coisas maravilhosas e eu espero que você assista, então não perca, assine, clique no sininho, no joinha, em todos os lugares, o Mãecast, procura aí. Oi, gente! Mais um episódio do Mãecast começando pra vocês. E hoje estamos encerrando a segunda temporada do Mãecast. Sim. Mas com um convidado de honra pra fechar com chave de ouro. Quem que ele é, Manu? Ele é comunicador, escritor e palestrante brasileiro. Pai da Anitta e da Aurora e conhecido por abordar temas como tecnologia, inovação, criatividade e paternidade. Autor do best-seller O Papai é Pop, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Seus vídeos na internet acumularam mais de 500 milhão de visualizações. Ele palestrou em 5 edições do TEDx. Recebeu o prêmio eBest. Chamado de guru pelo portal UOL e fenômeno da internet pelo jornal O Globo. Seja bem-vindo, Marcos Piangers! Adorei, que sincronia, impressionante. A gente nem ensaiou. Mentira, a gente nem ensaiou, Não, é que né? já foram bastante episódios, né? Fazendo. É. Então Ai, já nossa. tá sincronizado. Quero ver, vai, agora. Seja bem-vindo! Aí, viu? Sabia que não era o negócio. A gente falou, não é Piangers seja pegou a muito, é gente. bem-vindo. Pronto. Bom, Piangers, agradecer a sua presença. Obrigado, a gente tá eu que muito agradeço. honrado e feliz de você estar aqui. Eu fico muito feliz, obrigado. Eu pelo e a convite. Nanda, a gente celebra aí toda a oportunidade que a gente tem de falar de parentalidade, de ter essa oportunidade de disseminar aí todo esse conteúdo para mais e mais famílias. Então, seja muito bem-vindo ao Muito Mãecast. obrigado. Vocês sabem que eu moro na cidade de vocês agora, né? Sim! Eu moro na cidade de Curitiba. Eu ando pelo meu bairro, pra cima e pra baixo, deixando minhas filhas no colégio. E as vizinhas sempre perguntam: Piangers, desculpa, eu vi você a primeira vez, fiquei emocionada, a segunda vez, a terceira, eu já tô achando você normalzinho. é Onde uma é que você pessoa mora? normal. Eu digo, eu moro logo ali e tal, a gente vai se ver mais vezes e tal. Ah, então tá, então eu tiro foto da próxima vez. É uma cidade muito gostosa de morar. Eu adoro morar em Curitiba e adorei descobrir que tudo aqui é Tupi-Guarani. Eu moro num bairro chamado Juvevê. Juvevê é Tupi-Guarani. Sim, Curitiba significa terra de muito peão. exato. Tudo é Tupi-Guarani, tudo tem um nome assim diferente. E esses dias eu descobri que Piá, que é o jeito como vocês chamam as crianças, Piá, Piá. significa, atenção, do Tupi-Guarani, pedaço do meu coração que anda. Uau! Não sabia disso, Também confesso. não. E é lindo demais, é lindo demais, porque agora, quando você fala Piá, você já pensa, caramba, é um pedacinho do meu coração que anda. Ô, Piá, é um pedaço do meu coração que anda. E é assim que eu me sinto. A minha filha, uma tem 11 e outra tá com 19. E a de 19 já trabalhou, já tá na faculdade agora e tal. E eu sinto que é um pedacinho do meu coração, assim, crescendo e fazendo as coisas dela, porque 19 anos já nem precisa cuidar mais, né? E eu fico olhando de longe o pedaço do meu coração que tá andando, que tá trabalhando, que tá pegando ônibus, sabe? E é bem Sim. assim que eu me sinto. Eu sinto que é um pedaço do meu coração espalhado pelo mundo. É que não chegou o frio ainda, por isso que você, né, tá dizendo que você gosta de Curitiba. Esses dias tem feito mais calor, né? Sim. Sim. Mas vai chegar o frio. Bom, você veio da onde? A Qual minha que é a esposa é cidade? de Curitiba. É de Curitiba. E ela dizia que antigamente ela dormia de uniforme. Teve isso na Aham, vida de exato, vocês? com certeza. certeza. Dormir de uniforme pra Pra não acordar no ter outro que dia e trocar não ter de que trocar de roupa. roupa por causa do frio. E eu nasci em Florianópolis e minha mãe me teve em Florianópolis, mas ela é de Novo Hamburgo, cidade que eu frequentei também porque eu morei 11 anos em Porto Alegre, então tô pelo sul do Brasil. Então você já sabe. Já o Já frio sentiu já... o frio. Tava Ih, num restaurante pertinho. esses dias e uma menina disse: "Você me segue?" Eu falei: "Quem é você?" Ela disse: "Eu sou Coisas para se fazer em Curitiba." E eu disse: então eu vou seguir, porque eu preciso de dicas mesmo. E Dicas de Curitiba. coisas para fazer e tal, eu acho ótimo. Eu tenho ainda esse olhar turístico com Curitiba. E acho que esse olhar deslumbrado é um olhar que eu tento ter em tudo. Eu tento achar tudo legal. Onde eu estiver, eu tento me esforçar para eu olhar as coisas como se eu fosse uma criança, ou como se eu fosse um turista, como se eu estivesse ali pela primeira vez.
E isso transforma os lugares mais estranhos, esquisitos ou até normais em algo novo, em algo deslumbrante. E graças a Deus que você mora em Curitiba, porque são mais de 100 podcasts para você gravar e você mora na nossa cidade. A gente é privilegiada, E é né? verdade, Você tá aqui do ladinho para Você gravar vai com a voltar gente. pra casa. Vou dormir perto das minhas filhas. A gente vai falar de coisa boa, muitas coisas boas hoje. O Mãecast é um podcast da família. Então, nada melhor do que trazer o pai para falar para as mães, mães que falam para pais, pais que falam para as mães. E eu já queria abrir com uma pergunta para você que eu acho crucial, assim, a gente falar sobre educação respeitosa. Hoje as pessoas entendem a educação respeitosa como mimimi. Eu apanhei e não morri. Eu sobrevivi. O mundo é cruel, mas eu preciso ser cruel. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque o intuito, né, da gente falar sobre trazer orientação e informação pro podcast é a gente deixar essa mensagem para as pessoas, esse grande despertar. E eu queria trazer a sua visão como pai para esse programa. Um dos livros favoritos da minha vida é um livro chamado Bésame Mucho, do Carlos González. É um pediatra espanhol. E ele escreveu esse livro, assim, de um ponto de vista muito lindo, muito lindo. Depois de atender tantas mães, tantos pais e tantas crianças, ele tentou fazer um livro explicando por que a gente tem que amar o filho. E nós, brasileiros, nós somos muito bons de dizer eu amo o meu filho, eu amo a minha família acima de tudo. E a gente espanca mulheres. O Brasil tem os maiores índices de agressão contra a mulher do mundo. O Brasil agride a gente, homem, a gente agride nossa esposa, que a gente diz que ama, a gente agride os nossos filhos. O homem brasileiro estupra os filhos, estupra a filha de vizinho. E as violências acontecem com pessoas muito próximas. Então, é só da boca para fora, né? Que a gente diz que a gente ama a família, que a gente faria tudo pelo nosso filho. A gente bate no nosso filho e essa agressão verbal é o primeiro passo para uma agressão física. Essa agressão física é o primeiro passo para uma perversidade, para um castigo perverso. E aí é ladeira abaixo. E da onde que vem essa perversidade? Da onde que vem essa violência? Daquele tapa que se levou do seu pai, daquele tapa que se levou do seu tio, da sua mãe, daquela violência, daquele grito, daquele dia que você foi desrespeitado. É você passando adiante aquela violência. Ah, mas eu apanhei, né, e sobrevivi. Primeiro, cara, sinto uma vontade de te dar um abraço, tá ligado, mano? A intenção de todo ser vivo não é só sobreviver. Até um macaquinho precisa de afeto. Eu fui pra Amazônia, tem um momento do dia, meio-dia, eles deitam tudo assim nas copas das árvores e ficam um tirando pulga do outro, um fazendo aconchego, um namorando com o outro, o pai cuidando do filho, beijinho e carinho pra todo lado. Então, um patinho, quando nasce, se tiver um carrinho de controle remoto andando, o patinho vai seguir, ele segue, ele busca a mãe, ele busca quem é a minha mãe, quem é a minha mãe. Ainda mais a gente mamífero. Então, o nosso objetivo não é que os nossos filhos só sobrevivam. Nosso objetivo é um pouquinho mais importante, mais nobre, mais profundo do que isso. E eu entendo você que diz que bate no seu filho porque o mundo é cruel. Eu entendo que você está passando a crueldade adiante. Eu entendo que você está criando o mundo cruel que você diz, porque é uma profecia que se autocumpre. Então, o mundo só é cruel porque algumas pessoas são cruéis. E essas pessoas cruéis, elas só são cruéis porque elas receberam crueldade. Então, é um ciclo que você está perpetuando. E eu entendo também a pessoa que diz assim, eu sobrevivi, apesar de apanhar, e eu vou passar isso adiante. Porque é isso que a gente faz, a gente dá o que a gente recebeu. Mas tem uma coisa muito bonita que o ser humano é capaz de fazer, que é entender seus traumas e apagar esse incêndio que está queimando dentro dele. É uma coisa muito corajosa a pessoa fazer isso. E é muito assustador. E eu entendo também essa pessoa que diz assim, não, eu não quero tentar, porque assusta. Eu me lembro quando me contaram que eu podia criar minhas filhas sem violência. E eu disse, como? Não, peraí, tudo bem, sem bater, tudo bem. Mas sem castigar? E alguém me disse, sim, sem castigar, cara.
Não, beleza, sem castigar, tudo bem. Mas sem privar a minha filha das coisas que ela mais ama. E alguém me disse, sim, cara, sem privar a sua filha de nada. Sem castigar e sem bater nela, sem gritar com ela pode te respeitar. Eu falei, cara, isso deve ser para um guru, um mestre indiano que tem a capacidade meditativa e a conexão com um Todo-Poderoso. E descobri na prática que é possível, que as minhas filhas, toda vez que eu gritava ou era agressivo, aquilo nos desconectava e elas corriam para a mãe delas. E eu não era mais respeitado, eu era menos respeitado, porque eu fui um fraco que gritou ou que ameaçou. E eu era mais respeitado quando eu ouvia, quando eu tentava achar a solução, quando eu tinha capacidade intelectual, emocional, espiritual, de dizer para elas qual era o melhor caminho naquela situação e de iluminar as minhas filhas, porque foi para isso que eu tive filhas. Para, primeiro, me conhecer, me entender, ser melhor e no exemplo inspirar elas. E depois, com um pouquinho mais de experiência que eu tenho do que elas, dizer, olha, quem sabe você vai por aqui, quem sabe você vai por ali, eu tenho um pouquinho de luz aqui porque eu vivi um pouquinho mais que você. Acho que o melhor é assim, o melhor é assado. E às vezes dizer, eu não sei também, mas a gente junto vai fazer. O que você acha? E assim eu descobri que as crianças respeitam os adultos quando elas são respeitadas. Olha só que coisa óbvia. Sim. E que coisa rara nas famílias hoje em dia. A disposição de um adulto ser nobre e honrado e respeitar a criança. Ah, mas aí é uma mãe fraca, é um pai fraco que está deixando a criança manipular. Pelo contrário, é uma mãe muito forte. É uma mãe muito forte que conseguiu entender os seus traumas e não passar esses traumas adiante. As suas violências, as violências que sofreu e não passar essa violência adiante. Então, para ser essa pessoa, tem que ser muito forte. E eu sei que a resposta já ficou longa, mas só deixa eu completar com uma questão. Não, a gente está aqui aprendendo. Pensa comigo. As pessoas dizem assim, eu apanhei e não morri. Sobrevivi. As pessoas que a gente vê hoje brigando no trânsito são essas pessoas que apanharam e não morreram. As pessoas que a gente vê hoje batendo em professor são alunos que receberam violência, verbal ou física. Com certeza. Ou uma violência social. As pessoas que em algum momento você olha ao redor e diz esse mundo tá perdido, é essa mesma geração que apanhou, gente. Então o mesmo discurso sai da boca da mesma pessoa. A pessoa diz, o mundo tá perdido, todo mundo tá violento, o mundo é cruel e respeitar o filho é mimimi. Tem que bater. Ou seja, as pessoas que apanharam dos pais com cinta, que ajoelharam no milho, as pessoas que levaram tapa na cara, que apanharam com fio, como eu ouvi esses dias de um pai, ele apanhava com o fio da avó dele, porque ele tinha 3 irmãos e a avó dele era tremendamente violenta, e ele chorou me contando isso. Essas pessoas são as pessoas que estão nessa sociedade que você também critica, que diz que é uma sociedade cruel e violenta, e que tá todo mundo perdido. Sim, tá todo mundo perdido. Porque a busca primordial de um filho é pelo amor e pelo colo. A busca primal de um ser humano é pela conexão afetiva. Primal! Sim. Então, quando você teve isso quebrado, é óbvio que você vai criar um mundo cruel, viciado, um mundo violento, um mundo quebrado. As famílias hoje estão quebradas. As relações pessoais estão quebradas, as amizades estão quebradas. A gente valoriza coisas que não valem nada. A imagem, o status, a riqueza, o poder, a fama. Isso não vale nada. Exatamente. E somos pessoas perdidas. Porque faltou um pai e uma mãe dizendo assim, é isso aqui que importa, filhote. É o nosso ninho, é o nosso afeto, é a nossa conexão, é o nosso respeito um pelo outro. Agora vai voar. É isso mesmo. E é isso que é o verdadeiro amor, na verdade. Que uma mãe ou um pai que deixa de fazer certas coisas, de passar adiante certas coisas, de olhar para trás, ver que isso não
não serve mais pra mim. E de olhar os seus traumas e de abrir um livro de desenvolvimento infantil, de estudar, Sim. de procurar entender. Isso sim é demonstrar amor, né? Por aquele serzinho. Então é muito fácil hoje a gente falar que ama o filho. Exato. Todo pai e mãe ama o filho. Ai, eu a adorei gente- isso que você falou. a A gente- pergunta que eu faço é essa. Sim. As pessoas dizem, eu daria minha vida pelo meu filho, né? Eu morreria pelo meu filho. Aí a minha pergunta é, e você viveria pelo seu filho? Exato. Você daria os seus dias pelo seu filho? Você daria sua atenção pelo seu filho? Porque o seu filho não tá pedindo pra você morrer. Não tá pedindo pra você se jogar na frente de um carro ou de um trem. O seu filho tá pedindo pra você olhar pra ele, pra você ter calma, pra ouvir ele, pra você sentar do lado dele, pra você brincar com ele, pra você ensinar o que é afeto, conexão e respeito pra ele. Ou seja, ele não tá pedindo... Você não precisa dar a sua vida... Você Sim. não precisa morrer pelo seu filho. Você precisa viver pelo seu filho. Exatamente. De sair da sua zona de conforto muitas vezes, né? Sim, e pai e mãe, a gente sempre fala isso, né? Pai e mãe tem que estudar Uhum. pra ser pai e mãe. Hum. A gente acha que não, Que é Sim. instinto. mas a gente precisa, porque a gente precisa, não é técnica ou ferramenta pra educar um filho, Uhum. mas a gente precisa ter repertório Sim. pra aprender, porque eu falo por mim, eu tive que reaprender isso. Por conta da minha história, eu tive uma história muito parecida com a sua. Minha mãe, fui criada só pela minha mãe. Sou filha única, não tive meu pai presente. Então, assim, muitas coisas da minha vida adulta hoje, eu vejo que faltou. E eu presto atenção em várias coisas que vão acontecendo ao longo do caminho. Eu falo, faltou isso, eu não consegui por conta disso. Eu sei onde que eu falei, né, lá atrás, eu pensando, não... Foi por conta do meu pai, por causa disso, faltou isso. Eu sei o que faltou. Eu faço essa reflexão. E aí eu tive que quebrar todos os paradigmas, né? E trazer esse fluxo familiar para a educação de hoje que eu passo para minha filha, sem agressividade, sem um estilo parental autoritário. Mesmo eu sabendo que eu tenho isso em mim, impregnado em mim. Eu tenho vontade, às vezes, de chacoalhar e falar, para, chega, eu vou te dar uns tapas na bunda, eu vou te deixar de castigo. Eu tenho muita vontade. Sim. Mas por eu saber de tudo isso, que isso me maltratou, isso me fez mal, o que eu fiz? Eu busquei outras fontes. Sim. Então, eu tive que estudar para entender o cérebro de uma criança, entender sobre o desenvolvimento infantil, sobre a primeira infância, a base dela. Eu tive que ir atrás. Porque senão eu não ia entender qual a real necessidade atendida. Eu sempre bato nisso. É só dar banho no seu filho, deixar ele limpinho e dar de comer? Não. É necessidade física, cognitiva, sensorial, emocional, espiritual. É muito mais do que isso. Não é só deixar o filho limpinho, bonitinho, dormindo. Uhum. E a educação vem a comunicação. O que a gente muda na gente para depois espelhar nos nossos filhos. Então, como eu, uma mãe autoritária, e me identificando nesse lugar de estilo parental autoritária, Uhum. como é que eu ia quebrar isso? Tirando todos os meus traumas, tudo que eu vivi e o que eu poderia passar para minha filha de bom. Aí que a gente sempre fala, né? A criança, ela já nasce entendendo que o mundo é bom. É a gente que estraga tudo isso, a gente que coloca o medo, a gente que coloca essa crueldade. Então, eu tive que entender isso. E eu falei, não é esse caminho. Eu preciso estudar. Tá. Lindo, que bom que você fez isso. E a gente ainda, adulto, sente muito mal, né? Nós adultos, a gente não entende nossos traumas, a gente passa esses traumas adiante sem perceber. O Jung tem essa frase que eu adoro repetir, que é, enquanto você não torna o seu inconsciente consciente, você é guiado por aquilo e no final chama de destino. É o instinto, é o que você aprendeu. E você vai vivendo e vivendo e vivendo e depois você diz, foi assim, Deus quis assim, tava escrito assim a minha vida. Só que, cara, não é Deus que quis assim. É o seu trauma que tá te guiando. E se você não tá notando, cara. E as coisas dão errado no seu trabalho, dão errado às vezes no seu casamento, dão errado com o seu filho, dão errado no seu autoconhecimento. Você não tá entendendo de onde tá vindo. Tá vindo desse processo da necessidade de você olhar pra dentro e dizer assim, caramba, por que eu tô nesse fluxo? Por que eu não consigo fazer diferente, né? Só que é uma arrebentação. É como se você tivesse que o tempo todo... Sim, treino. É um treino. Você tem que treinar todo dia. Pra você educar filho, é um treino. É todo dia. Claro que é um treino. É um treino para ser um bom ser humano também. Exatamente. Qualquer guru vai te dizer isso, né? Mas o mais importante é entender que alguém que tá ouvindo vai dizer assim, mas daí eu vou estar negando quem eu sou. Não, você vai estar negando o seu pior.
Você vai estar se lembrando de quem você é. Quem que você é? Aquela criança doce, pura, bondosa, que chegou nesse mundo acreditando em si mesma, nos outros e no futuro. Uma criança, ela acredita em si mesma. Ela acha que ela consegue fazer qualquer coisa. O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser tudo. Vou ser diretor de cinema, vou ser presidente, depois vou ser modelo, cantora, e depois vou ser o Batman. E por um tempo acho que vou ser um dinossauro. As crianças, elas têm confiança nelas mesmas. E a gente tira essa confiança delas. Elas têm confiança nos outros. Fazem amizade fácil, correm com uma criança que acabaram de conhecer, correm com um adulto que acabaram de conhecer, brincam, acreditam na bondade dos animais, dos seres humanos, confiam nos outros. A gente tira essa confiança deles também. Cuidado com o homem da capa preta, cuidado com o homem do saco, cuidado com os outros vão te roubar. A gente vai criando esses medos todos. E a gente também tira deles a confiança no amanhã, no futuro. Porque a criança chega nesse mundo achando tudo incrível, dizendo, cara, se agora já é bom, imagina quando eu tiver 10, 15, 20 anos e a gente diz, aproveita agora que você é criança. Com 15 anos você vai ver o que é o tapa na cara que a vida vai te dar. Com 20 anos você não vai ter tempo pra nada. Com 25 você vai ser um frustrado na frente de um computador. Aproveita agora. A gente vai destruindo a confiança dela nela mesma, nos outros, no futuro. E aí, o que a gente quer? Que as crianças não sejam a geração mais solitária, ansiosa, a geração mais grudada nas telas, que é onde elas encontram alguma conexão, a geração mais deprimida, a geração mais desconectada dos seus amigos. 22% dos millennials não têm amigos. 22% dos millennials não têm amigos. Não tem um amigo para se abrir, para falar, para chorar. Uma pessoa solitária é como se ela fumasse 15 cigarros por dia. É o que diz as pesquisas científicas. Então, assim, poxa, olha tudo que a gente está tirando dessa geração, olha tudo que a gente, enfim, está tirando dos nossos filhos, né? E aí é óbvio, a gente tem que achar caminhos. E como é que a gente acha caminhos? Com pessoas que já fizeram isso, e que escreveram livros, e que fazem podcasts, e que fazem cursos e vídeos, e que dizem, pessoal, é bem mais simples do que você imaginou. É bem mais simples. É um caminho para dentro, exige coragem, mas é bem mais simples. E como que foi? Porque foi sempre assim, Piangers? Não foi, né? Essa virada de chave. Porque... Como você me pergunta da virada de chave, eu acho muito esquisito. Não é não. Qual foi a virada de chave pra você? Você tem 2 filhas com diferença de idade significativas. Você era um pai com a Anitta e você é um pai com a Aurora. Você não é o mesmo pai. Então você tá, você tá falando exatamente o que eu acredito, que é uma mudança gradativa. Isso. Mas quando que você falou assim, caraca, tô fazendo até tudo mesmo errado. Para pais terem esse despertar. Porque pode ser que passe uma vida inteira. Eu despertei em vários momentos. Eu despertei, deixa eu pensar. Despertei essa semana. Também. Sim. Eu tô sempre despertando. Essa semana eu descobri que existem 3 formas de conversas diferentes. Uma conversa que é uma conversa emocional, uma conversa que é uma conversa social e uma conversa que é uma conversa prática. A conversa social, você quer uma troca. Você você quer falar um pouquinho e o outro fala um pouquinho. Daí você fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho. Uma conversa emocional, você só quer ser ouvido. Você quer falar. E uma conversa prática, você quer que a outra pessoa te ajude. Você vai falar algumas coisas e a outra pessoa diz, faz assim, assim, assado. Quando uma pessoa vem com uma conversa emocional e a outra acha que é uma conversa prática, eu só quero ser ouvido, e a outra tá falando, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas você fica brabo com a outra pessoa. Você diz, mas eu só quero ser ouvido, cara. Escutativa. Sabe, eu só quero ser ouvido, mas você tem que avisar pro outro. Não, olha só, desculpa, eu acho que erramos aqui. Eu queria uma conversa emocional, você tá achando que é uma conversa prática. Eu despertei pra isso essa semana, descobri essa semana, com um livro. Então, quantas vezes a minha filha me falava coisas e eu ficava... E a minha filha me disse um dia, pai, eu só quero que você ouça, cara. Às vezes você fica de palestrinha. Eu, putz, desculpa, filha. E aí aprendi a ouvir a minha filha. Aprendi que ela queria uma conversa emocional e eu achava que era uma conversa prática. Então ela falava mal da escola, das amigas e de alguma situação que estava acontecendo na vida dela e de uma outra coisa. E eu, sério, filha? O que você acha? O que você vai fazer? Como é que você tá se sentindo? É uma conversa emocional, cara, entende? Então... Mas assim, eu entendo o que você quis perguntar. Primeiro despertar.
Porque, querendo ou não, a gente fala, né, principalmente você tem um público de pais, e que pode ser que os pais passem uma vida inteira e aí lá na frente vem aquele arrependimento, né? Que a vida já passou. Então, Sim. hoje, um pai que está escutando isso e que não faz nada disso, que não consegue ser um pai respeitoso, um pai ouvinte, um pai presente, e de ajudar. Assim, o que poderia ele ter um despertar, ou como é um processo, sim, a gente não para nunca, mas primeiro para ser um bom pai, você precisa ser um bom homem. Uhum. Então, de valorizar isso. O que é, de fato, ser um bom homem? O que é a masculinidade? Sim. Eu acredito que seja a partir daí, para daí, sim, ele se tornar um bom pai, né? Pra mim foi ao contrário. Pra mim foi primeiro tentar ser um bom pai, e aí descobrir que, ai caramba, não dá pra eu ser um mau marido. Minhas filhas estão notando aqui que às vezes eu chego tarde demais, que às vezes eu falo de uma forma desrespeitosa com a minha esposa. Então eu não tô sendo o melhor pai que eu queria ser para minhas filhas. Putz, tem que ser o melhor na minha vida. Daí beleza, eu vou me esforçar. Em 2013, eu e minha esposa, faz mais de 10 anos, né? Faz 10 anos mais ou menos, a gente fez um recomeço. A gente disse, tá, vamos recomeçar, porque assim como tá, não tá funcionando. Minha filha era pequena, a Aurora. E aí a gente, né, tipo, desencaixou. E aí, vamos separar, não vamos e tal. E a gente, não, vamos fazer certo, velho. Vamos fazer certo. Vamos casar de novo e vamos fazer direito agora. Vamos. Casamos de novo, né, tipo, emocionalmente. Uhum. E desde então, pô, tamo super bem, né. Aí, me liguei que então eu tenho que ser um bom marido. Para eu ser um bom marido, comecei a perceber, caraca, mas a minha esposa tá me exigindo umas coisas aqui que não me ensinaram. Não ensinam os homens uma série de coisas. Não ensinam os homens que o homem tem que ser um cuidador, um bom cuidador dos filhos, um bom cuidador de si mesmo, um bom cuidador dela, da minha esposa. Às vezes parece que o casamento é um acordo prático apenas. Beleza, eu tenho a minha vida aqui, tu tem a tua vida aqui, é mais fácil a gente pagar a conta junto, é mais fácil cuidar de filho junto, então ficamos aí, cada um num canto, sai com meus amigos, você sai com as tuas amigas. Isso não é casamento, né? Isso aí é meio que um acordo que duas pessoas fizeram. Casamento, me parece, o casamento, assim, feliz, seria um casamento em que a soma das duas partes se torna algo maior do que, né, a soma de cada uma sozinha. Então, assim, é como se a gente pudesse ser mais juntos, né? E aí eu precisava ser um homem muito melhor. O que é um homem muito melhor? Eu tenho uma regra. Não sei quando aconteceu essa decisão. Mas eu tenho uma regra que, eu não falo mal de ninguém. Você pode sentar aqui em off, não estão gravando nada. Você senta na minha frente, você fala mal de um político. Eu não falo mal de ninguém, cara. Desculpa. Eu sei que você sente um prazer de falar mal. Sei que dá um gostinho bom. Ai, como ele é horrível e tal. Mas eu não falo mal de ninguém. E 2, eu não falo mal, nem diminuo, nem faço piada com mulheres. Não faço. Então, se você vier com uma piada, pode ser a mulher mais detestável de todas, eu não vou entrar não vou dizer, pô, tá, beleza. Vou trocar o disco aí, porque eu tenho regras. São regras que me ajudam a ser melhor. Então, eu fui criando regras para eu ser melhor homem, e depois melhor marido, e depois melhor pai. Que era a coisa que eu mais queria ser, melhor pai. Mas eu fui percebendo que eu precisava fazer um monte de coisa pra conseguir ser o melhor pai. Pra equilibrar tudo. Quando você ama tanto seus filhos, você olha e diz assim, tá bom, vamos lá. E aí você vai achando, você vai desenrolando esse nó. Na verdade, esse nó é um nó que é um novelo, assim, de trauma. Um novelo de trauma e cultura. Sim, se quem tá ouvindo... Pierre, onde que eu foco? Foca nisso, trauma e cultura. Você é uma pessoa, você veio uma pessoa pro mundo, você tem a sua personalidade, você tem várias coisas interessantes, como criança. A criança já tem umas coisas maravilhosas, mas o trauma e a cultura é como se fosse um barro que a gente vai colocando na criança, assim, para dizer, não, você tem que ser assim, não, você tem que ser assado, você tem que ser assim, você tem que ser assado. E aí a criança vai crescendo e aquela armadura de barro é o fingimento, é o papel, é o arquétipo, é a máscara social que você usa, que você diz, eu sou isso. Só que você não é isso.
Você é só uma pessoa carregando um monte de trauma e um monte de cultura. Te disseram isso, é cultura. Você nasceu no Brasil, te disseram que ser homem é isso. Você nasceu nessa família, te disseram que você só tem valor se você torcer para esse time, se tiver essa profissão. Então você é um ser cheio de barro ao seu redor. E o que o barro faz? Ele não te faz enxergar direito, você não consegue se expressar direito, você não consegue às vezes nem respirar direito. E o seu trabalho é tirar esse barro, primeiro do nariz, do olho, da boca, e dizer, caramba, quanto barro, meu irmão. Tá bom, vamos lá, vamos ver o que eu posso tirar aqui para eu descobrir quem eu sou mesmo. E esse é um processo de descobrir que disseram pra gente que o homem é uma pessoa violenta, agressiva e autodestrutiva. Nos disseram isso, nos dizem isso ainda. Uhum. Quem é o arquétipo do homem perfeito? Chuck Norris, Steven Seagal, Rambo, 007. Os homens gostam de influenciadores aí que são musculosos, violentos, andam com arma, com carrão, modelos ao redor dele. Aí isso cria um aspiracional no homem, assim. O homem pensa, caraca, é isso aí que eu quero ser. É isso aí que eu quero ser. E o homem vai passar a vida toda tentando ser algo que ele sabe que ele não é no fundo. Ele vai passar a vida toda como se fosse uma escalada para lugar nenhum. Porque até quando você for forte com arma, carrão e modelos ao redor, você vai ter dentro de você o vazio de dizer, cara, eu não sou aquele homem. Porque aquele homem, quando eu via ele era frio, ele não tinha emoção, ele não tinha arrependimento, ele era um homem controlado. Eu não tenho, ninguém tem. Ou seja, eu como homem, eu posso fingir que eu sou. E dá pra fingir, você pode, musculação e óculos escuro, e eu não tenho sentimento, eu não amo ninguém, eu tenho meu carrão. Mas tu sabe que é mentira, tá ligado? O cara sabe que é mentira. E aí, de novo, o cara tem que tirar o trauma e a cultura e dizer assim, pô, talvez ser homem seja ter honra, cuidar bem da família, respeitar as pessoas, respeitar as mulheres, respeitar os mais velhos, respeitar as crianças. Caramba, um homem pode ser um cuidador, homem troca fralda, homem brinca com os filhos. Caramba, você vai descobrindo então as suas forças, os aspectos da força masculina. As possibilidades, os prismas dessa força masculina. Caraca, velho, olha só que forte que eu tô, olhando para as minhas emoções, domando as minhas emoções, sabendo que eu posso usar minha força física para proteger, não para agredir, sabendo que eu posso domar as minhas emoções e não passar meus traumas adiante. Caraca, meu irmão. Então isso é ser homem. E aí você se sente super forte e você sabe que você é de verdade. Você não tá tentando provar nada pra ninguém, você não tá tentando provar pra nenhuma rede social, pra nenhum jovenzinho como você é poderoso. Você simplesmente é poderoso. Você simplesmente entende as suas forças. E acho que isso é importante do ponto de vista de inspiração para novos homens. Então, quando um homem, em geral, com 15, 16, ele tá muito perdido, ele está naquela fase de transformação física, ele não sabe como chegar nas meninas, ele muitas vezes vai ser influenciado por essa visão masculina, que é violenta, agressiva e autodestrutiva. Ele vai achar que é mais homem aquele que bebe mais, que dirige mais rápido, que empina a moto, que se joga de cabeça na cachoeira, é o cara mais que está no limite da morte. E eu acho que é importante também inspirar pro outro lado. Quero ver mais homens, mais influenciadores em rede social, mais filme, mais seriado, mais youtuber, falando dos homens foda, os homens massa. São aí os pais de família, o cara que trabalha o dia todo, chega em casa, trata bem a esposa, trata bem os filhos, não bate, não agride, não bebe todas. Entende suas emoções, não passa seus traumas adiante. Porra! Entendeu? Esse cara, assim, esse é brabo. Então, eu sou um entusiasta de mais homens inspiradores para as novas gerações. Mas existe uma coisa bem importante que a gente precisa relembrar aqui, né? Hoje em dia, os pais, eles são mais participativos, né? A gente tem aí essa questão da participação da paternidade. Mas o pai, ele é considerado um herói quando ele faz isso. Quando ele é participativo. Mas aí... E a mãe, ela sempre é.
como que a gente faz, né? Como que a gente faz esses pais enxergarem que eles não são heróis, eles Sim. são pais. Né? Nisso... E a Porque mãe a mãe se sentir, ela então, não é uma valorizada. heroína por ela cuidar de um Sim. filho. Ela é mãe. Nisso a gente talvez tenha uma leve discordância, tá? Adoro. Porque eu acho que minha mãe é uma heroína, cara. Acho que minha mãe é uma heroína. Mas você é um filho homem criado por uma mãe solo. Mas No geral... eu acho que a minha sogra é uma heroína também. Não, a minha você, sogra... né, Piangers? Você hoje falando pra pai. Como Eu quero que você, nessa posição de hoje, fale pra esses pais. Como ele fazer a mulher se sentir uma heroína por ela também... Sim. Por ela também ser quem ela é. Porque até então eu participo da paternidade, ó. Sou paizão, eu sou herói. Eu tenho uma amiga minha, chama Rafa Brits. Depois conta a tua história pra ele. A Rafa Brits é muito legal. Ela é casada com o... qual é o nome do marido dela? Ele é da televisão. Eu tava com esses não dias lembro, ele. Mas eu lembro. O cara do Globo Esporte lá. Como é que eu... O cara muito legal, paizão também. Pô, abraça, chora e tal, né? A Rafa Brits me ensinou uma coisa maravilhosa. O cara se acha um herói porque troca a fralda? Estratégia, meninas! Mães, estratégia! Vira pra ele e fala, caraca, você troca a fralda muito bem. Você troca a fralda só do seu jeito, né? Caraca, o seu jeito de trocar fralda é muito top. Você vai trocar mais fralda. Você já percebeu que nossos filhos só dormem com você? A Rafa Brits me ensinou que é importante que as mães criem estratégias, cara, para os homens se sentirem empoderados e fazerem mais. Ela disse assim, eu inventei que o Felipe Andrioli, eu inventei que o meu marido faz os meus filhos dormir e que os meus filhos só dormem com ele. Por que eu inventei? Porque eu quero me livrar da hora de botar meus filhos para dormir e meus filhos dizem, ai mãe, eu não consigo dormir. E eu digo, deve ser porque o papai não chegou ainda, né? Mas o papai já tá chegando, ele vai botar você para dormir. E aí eu ligo pro Felipe e digo, só você consegue fazer eles dormirem, eles não dormiram até agora. Aí o que o Felipe faz? Ele não fica bebendo com os amigos, ele corre pra casa pra botar os filhos pra dormir e os filhos dormem com ele. E ele pensa, caraca, irmão, eu sou poderoso. E a Rafa me ensinou, ela disse, é estratégia. Vocês querem palmas porque trocaram fralda? Palmas pra você. Vocês querem ser chamado de herói? Vocês querem, porque o paizão, hashtag paizão. Hashtag paizão, velho. Quanto mais a gente puder ter estratégia para mais homens participarem, se for por palma ou por hashtag ou por historinha, cara, que bom que eles estão fazendo mais. Pelo menos estão fazendo. Pior é a gente criar, às vezes eu acho que isso acontece, você não faz mais do que a sua obrigação, mas e você também só reclama e pum, quebra o casal. Quebra o casal. Acho muito mais inteligente como a Rafa fez e concordo, acho eu, como um homem, que isso ajuda na participação. Existe uma moeda social, o Tom, ajuda o Tom quando ele se percebe um paizão. Ajuda o Piangers quando o Piangers percebe, caraca, estão me valorizando como pai. Porque no Brasil, a licença paternidade é menor que o carnaval. No Brasil, o trocador de fraldas esteve sempre no banheiro feminino. No Brasil, as propagandas de criança estavam sempre com a mãe. No Brasil, a mãe que vai nas reuniões escolares e que responde à agenda. No Brasil, é a mãe que leva para o pediatra. Então a gente precisa de todo tipo de estratégia para fazer o homem participar mais. Nem que seja palma. Nem que seja pra chamar de herói. Nem que seja pra chamar de herói. Então, assim, acho que a gente discorda levemente nesse aspecto, porque em 1974, quando a Suécia determinou a licença parental, não era mais licença maternidade e paternidade, era parental. 480 dias para os dois cuidarem dos filhos. Eles chamaram um cara que era o maior halterofilista sueco, na época campeão olímpico, e eles fizeram uma campanha chamada A Hora do Papaizão. E era, tipo, transformar o pai numa figura heróica. Que era o halterofilista, o cara mais forte da Suécia, trocando fralda do filho dele que tinha acabado de nascer. Ele ia em creches, em escolas com criança, brincava. E aí filmavam, e outdoor, e revista. É a hora do papai. É a hora do papai. Tipo,
Vem ser herói, então. Mas vem ser um herói importante. A gente precisa de você aqui. É muito melhor você ser o herói aqui do que ser herói fazendo pega na rua. Exato. É muito melhor você ser o heróizão aqui dentro de casa do que empinando moto ou de óculos escuros pagando de ricão música de funk e postando videozinho no TikTok. É melhor você ser herói aqui, cara. Então vamos chamar as pessoas para serem heróis aqui, porque existe bastante concorrência em termos imagéticos para esse cara ser herói em outro lugar. Tá bom. Mas pega essa estratégia. Não, porque é justamente isso, né? A estratégia talvez não funciona para as outras pessoas. Não, né? eu entendi esse olhar de... Realmente, é melhor ser herói aqui, é melhor você fazer no seu papel de pai do que fora. Mas é engraçado, porque a mãe também precisa encontrar, acho que esse valor, né? A gente, até a minha história, que a Nanda comentou, é que assim que o Eduardo nasceu, ele era bem pequenininho, eu estava assim no sítio da minha sogra, com todas as tias do Guilherme, meu marido, com a avó, enfim, aquela roda de mulheres. E o Guilherme levantou da roda de homens do churrasco, pegou o Eduardo e foi fazer dormir no quarto. E aí, colocaram um pedestal bonito. E assim, tudo bem, né? Escutei, meu Deus, olha, segura esse pai aí. Né? E eu acho que mais nessa visão, não é nem a questão do pai. Tudo bem, pode ser o herói, mas é da mãe também se valorizar e ver que, cara, você também é uma mãezona, né? E aí é o que eu falo também, eu bato nessa tecla. Eu fiz até um vídeo uma vez, dizendo assim, que toda vez que eu elogio uma mãe, a mãe diz assim, não, eu faço só o básico, eu não sou uma boa mãe e tal. Que, de novo, é trauma, tá, gente? Isso é trauma claro. que veio colocaram em vocês. Trauma e cultura. Você vê na propaganda e na novela e no filme que uma mãe é perfeita e só assim, a minha mãe solo, que me criou sozinha e que foi guerreira, essa pode ser chamada de heroína. Galera, me desculpa, pergunta pro seu filho. Seu filho vai dizer, minha mãe é minha heroína. Minha mãe é super heroína, minha mãe é super forte, minha mãe é a mulher mais linda que eu conheço, é a mais inteligente que eu conheço. Então, você já é super. Se você quiser discutir, vai discutir com seu filho, que já é seu fã. Então, assim, pode discutir com ele, dizer, não, filho, eu só faço o básico. Mas o seu filho vai continuar olhando pra você com os olhinhos brilhando e profundamente admirado pelo seu poder, sua capacidade, seu carisma, sua beleza, sua inteligência. Então, é importante também a mãe dizer assim, eu sou grande, eu sou importante. Palmas pra mim. Eu sou uma grande mãe. Todo elogio, dizer, eu sou mesmo. Eu sou boa mesmo. Tenho meus problemas, mas eu sou muito boa mãe. E isso eu acho que também empodera vocês. Também é uma estratégia de reforço daquilo que a gente pode fazer e continuar fazendo bem. É que a gente fala muito, você falou, a gente fala o tempo todo de traumas, né? O que a gente traz para a educação dos nossos filhos. Mas o que eu vejo é que as pessoas falam assim, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe por tudo que foi feito lá atrás, a educação que eles receberam, era aquilo, né? Mas isso não invalida a tua história. Total. Então, assim, eu honro, mas não invalida a minha história. Então, eu tenho que viver isso dentro da minha realidade de hoje e o que eu vou fazer daqui pra frente. E honrar não é cometer os mesmos erros. Exatamente. Então, eu honro meu pai e minha mãe, mas eu não posso olhar pra trás. Total. E não posso pegar todos os meus traumas e transferir pro meu filho. Eu tenho que olhar para os meus traumas, validar a minha história e entender que daqui pra frente eu posso fazer diferente. Honrar, imagino que seja assim uma profunda gratidão pelo que eles nos deram e nos deram muita coisa, nossos pais. Acho que é importante honrar e é importante perdoar, porque também os nossos pais nos deram muita coisa errada também. E o perdão é um favor que você faz para você mesmo, não é pelos seus pais, aí é por você, perdoar mesmo. Mesmo meu pai que me abandonou, perdoar, óbvio, né? Entender ele, imaginar, caramba, eu entendo o que você passou, cara. Entendo que você teve medo. Eu tive a felicidade de poder falar isso pra ele. Eu entendo que você teve medo, que você não tinha preparo e nem incentivo nesse país aqui pra você ser um bom pai. É óbvio que tá perdoado, né? Agora, eu não vou cometer os mesmos erros do meu pai, cara. Eu não vou, pelo contrário, eu vou apagar esse incêndio do trauma familiar que às vezes vai passando de geração em geração e ninguém apaga. Eu vou ser o cara que diz. Vou encarar essas chamas e vou dizer, é comigo então.
Eu vou apagar. Até ficar bem apagadinho pra não chegar nada nas minhas filhas nem nas minhas netas. Com certeza. Dá Fala, trabalho, né? eu quero que você fale um recado para esses pais ausentes. Pais ausentes. Pais ausentes. Bom, primeiro... A gente falou de um pai participativo aqui, que pegou o seu filho no colo para fazer dormir. Mas e o pai ausente? Bom, primeiro é importante dizer que não é só porque você fez um filho que você é pai. É muito fácil fazer filho, mas é muito difícil virar pai. É muito difícil virar pai. Então, a melhor coisa que acontece na vida de um homem é virar pai. E uma pessoa que só fez filho e não virou pai é uma pessoa, em primeiro lugar, covarde, que não aceitou um convite de uma aventura e um passeio, o mais bonito passeio que esse cara ia provar. É o mais bonito de todos. Eu sempre falo isso, não foi... Eu perdi por não ter tido um pai presente, mas o meu pai, ele perdeu tanto, cara. O meu pai biológico perdeu tanto de não estar com a gente, comigo, com a minha mãe. Ele perdeu tanto, cara. Risada, futebol, abraço, beijo, admiração, desenho. Você é o melhor pai do mundo. Meu pai perdeu, cara. Eu sinto, tipo, pena dele. Pena de mim também, sinto, sabe? Pena da gente, cara. Então, todo pai ausente, todo pai que abandonou, ele não sabe o que ele tá fazendo. E minha crença é que a vida é longa. A vida é longa. E às vezes vai ser um vídeo desse, vai ser um podcast desse, vai ser um texto, vai ser um livro que ele vai ler. Ele vai dizer, caraca, eu tenho um filho. Caramba, eu tenho uma filha. E eu digo isso, essa minha crença, essa minha fé, porque eu já vi isso acontecer diversas vezes. Na minha vida, cansei de pais virem me dizer, Pianges, um texto seu, eu tava lendo no jornal, pensando em me matar. E eu disse, caramba, eu tenho um filho. E fui atrás do meu filho e recuperei o contato com meu filho. Salvei meu casamento. E um outro pai, eu tava na rua, ele me viu assim, você é aquele cara? Eu falei, sou eu. Depois ele me encontrou mais tarde e disse, cara, por eu ter te encontrado aquele dia, eu fui atrás da minha filha, que eu era um pai ausente, e reconectei com a minha filha. E hoje em dia a gente tá conectado, cara. Então eu sei que é possível. E eu sei que a vida é longa. E o que eu quero é soltar várias sementes nesse mundo pra uma hora chegar nesse pai ausente, aí ele, pum! Caramba, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho a possibilidade de um passeio lindo. Eu vou. É agora. Então, é isso que eu acho que é o meu trabalho. Espalhar essas sementes para esses pais ausentes um dia perceberem que sempre é tempo. Sempre é tempo de recomeçar. E é isso que a gente mais quer, né? Sim. A gente fala muito sobre primeira infância, segunda infância. Tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito, assim, que te marcou muito? A gente acredita, né, na antroposofia e na biografia humana. Que a nossa vida é dividida por setênios. Nós temos 9 setênios, exatamente. Então, eu queria te falar da primeira e da segunda infância. A gente chama de setênios devido à escola. Então, por isso que eu queria te perguntar sobre isso. Eu adoro essa teoria. Com 7 anos, eu me lembro claramente como eu era uma criança feliz. Com 14, eu me lembro exatamente onde eu estava. Eu me lembro a mudança que aconteceu na minha vida. Com 14, 21, comecei a trabalhar num trabalho muito importante. 28, lancei o Papai é Pop. Não, calma. 28, mudei de cidade, fui morar em Porto Alegre. 35, lancei o Papai é Pop. 42, Papai é Pop virou filme. Com o Lázaro Ramos e Apolo Oliveira. Então, esses 7 anos é super a minha vida, assim. Eu olho pro Centênios e super acompanho essa... E a gente fala que a primeira infância é a base, né? É a base pro desenvolvimento infantil, é a base da criança, é onde ela vai levar o que ela precisa não aprender, mas no sentido de atender as necessidades dela mesma ali pra vida, é a base. E você já passou por isso com as suas filhas. Sua filha já tá no 3º setênio. Já passou pelo 3º setênio, né? Dos 14 e tá entrando no 4º setênio já. Então, se a gente parar pra pensar, quando a criança nasce do 0 ao 7, ela entende que o mundo é bom. E aí, depois que o mundo é belo, depois que o mundo é verdadeiro. E aí, ela vai pra vida dela levando isso. E eu queria que você dissesse se você tem alguma coisa que você se arrependeu na infância das suas filhas, que te marcou muito e falou, cara, errei nisso. Porque... com certeza, tantas coisas, meu Deus. Como eu disse, as viradas de chave, elas foram acontecendo em muitos momentos. Tipo, minha esposa disse que estava grávida. Eu fiquei super feliz. Super feliz. Era tudo que eu mais queria. Ter filho e ainda mais uma menina, meu Deus.
Fiquei super feliz. Aí a Anitta nasceu. Aí tem uma virada de chave da dificuldade prática de cuidar de um bebê que acabou de chegar no mundo. E depois de voltar a trabalhar, depois de tanto pouco tempo de licença paternidade, enfim, tentando ali lidar com trabalho e criança pequena. Então as chaves elas vão virando. Me considero um pai muito ruim com a Anitta. Fui um pai que nunca bati na Anitta, mas eu falei coisas pra Anitta, sabe? Tipo assim, isso não vou te dar, e você não sei o quê. E Ameaças. muita ameaça, cara. Muita, meu Deus, muito. E olha que engraçado, eu me lembro, com a Aurora daí eu já sabia um pouquinho mais, mas errei tantas vezes, eu me lembro a primeira vez que a Aurora viu que eu menti pra ela. A minha filha adora doce. E acho que o suco dela, sei lá, não tinha açúcar. Ela, o suco tá ruim, eu quero açúcar. E aí eu falei, não tem açúcar, Aurora, não tem açúcar aqui em casa. E aí a Anitta, ingenuamente, disse, tem, pai, tem ali e tal. Eu virei pra Anitta e falei, Anitta. E aí a Aurora me olhou e falou, pai, Você mentiu. você tá mentindo? Ela foi assim, foi um olhar dela, assim, primeira vez que, tipo, assim, o herói, tipo, caiu, assim. E eu, caraca, velho, menti pra minha filha, sabe? Então, várias coisas. Eu me lembro uma vez que a gente tava aqui em Curitiba, passando férias, minha esposa é daqui. E ela porque queria um brinquedo específico que uma outra criança tava brincando. E eu disse, Aurora, tem 1000 brinquedos aqui do lado. Por que não pode ser? Eu quero aquele. Natural, né? Hoje em dia a gente entende tudo isso. quem entende de disciplina positiva, neurociência, quem entende, hoje em dia entendo tudo isso. Na época eu não entendia. E a minha vontade era, tipo, botar ela dentro do carro e deixar ela no carro de castigo pensando em como ela era privilegiada de ter tantos brinquedos e mesmo assim ela queria só um específico e tal. Imagina, criança com 4 anos não tinha nem capacidade de relacionar, de sair de um momento de crise emocional. Imagina, eu ia estar aumentando aquela crise emocional, eu ia estar rompendo um laço importante que eu tinha com ela. Mas eu me lembro de tudo isso que estava acontecendo na minha cabeça, de todos aqueles dilemas, sabe? De segurar a minha filha pelo bracinho dela e de estar entre botar ela num carro ou tomar a decisão de não, cara, eu tenho que me controlar. E ter tomado essa decisão de eu tenho que me controlar, sabe? Mas querendo ou não, eu vejo o filme daquele momento e digo, cara, que vacilão! Quase que eu sou muito violento com a minha filha, cara, sabe? Então eu vejo muitas coisas. Em geral, tem a ver com violência verbal, agressividade, que é a nossa única linguagem masculina. Porque se eu danço, meus amigos dizem, tá muito alegrinho. Então eu não posso ser alegre? Não, só pode ser alegre se você beber. Se você tomar todas, aí você pode ser alegre. Pode dançar, pode abraçar os amigos, pode beijar seus amigos, pode dizer eu te amo pros seus amigos. Aí é permitido socialmente você demonstrar alegria. Tristeza, o homem pode? Não pode também. O homem não chora, levanta que não doeu. O que você tem? Tá pra baixo. O que foi? Não pode ter tristeza. Nojo pode? Não pode também. Tem que beber as coisas mais nojentas, comer as coisas mais nojentas pra provar que é homem. Que mais? Medo pode? Não pode também. Tem que empinar a moto, acelerar toda, se jogar de cabeça sem paraquedas de um avião. Prova que você é homem. Então eu não posso ter medo. Eu não posso ter tristeza, eu não posso ter alegria, eu não posso ter nojo. O que sobrou aqui? Qual é a única emoção lá do Divertidamente, do Paul Ekman, das pesquisas psicológicas? Qual a única emoção que é permitida ao homem? A raiva. Só me deixam ter raiva. E aí essa vira a minha linguagem. E aí quando eu vejo, eu tô gritando com a minha filha, eu tô gritando com a minha esposa, eu tô gritando com a minha mãe, eu tô brigando com o mundo, eu tô brigando com tudo. E aí quando eu percebi isso, eu falei, caraca, velho, preciso entender que eu tenho outras emoções, que eu posso ser alegre, posso ter medo, posso ter tristeza, posso ter nojo. Isso não me faz menos homem, isso me faz mais homem, porque eu não preciso ficar provando a minha masculinidade, pelo contrário, eu já assumo a minha masculinidade, eu já aceito a minha masculinidade, que é um negócio muito libertador para o homem.
Então, certamente eu errei nesse sentido. E quando me perguntam o que eu poderia melhorar, eu sempre digo, cara, eu devia ter ouvido mais, eu devia ter sido mais calmo, eu devia ter sido mais pacífico. Os pais que eu mais admiro são aqueles bem pacíficos, bem calmos, bem bonzinhos. Esses dias fui na minha dentista disse que o pai dela disse que devia ter sido mais austero, devia ter sido um pouquinho mais duro. E eu disse, poxa, mas não funcionou? Seu irmão tá lá na Suécia, bem feliz, você tá aqui feliz, também trabalhando na sua profissão. Ele disse, mas meu pai disse que foi por pouco. Porque várias coisas ele resolvia pra gente, a gente era muito despreparado na vida. E aí, quanto mais eu conheço pessoas que foram amadas, mais eu vejo que não tem como errar por amar demais. Quanto mais eu conheço pessoas que não foram amadas, mais eu vejo que tem muito erro em não amar. Eu já fui questionada, sabia? Uma amiga uma vez me perguntou, mas por que você faz tudo isso? Por que é desse jeito? Por que você fala com ela assim, né? Qual que é a expectativa que você tem sobre ela? Eu falei, não é sobre ter expectativa. Quando eu olho para minha filha, eu falo sobre mim, sobre o que eu tô sentindo, o que eu quero sobre nós. Eu não tenho expectativa nenhuma. Não é nenhuma, não é sobre eu ela, tenho muita é sobre expectativa mim. sobre mim, exato. É o que eu quero repassar para ela, deixar para ela. Então, quem ela vai ser, o que ela vai fazer com isso é dela, mas eu preciso fazer a minha parte como mãe. Eu preciso tomar a frente disso e falar, não é assim. Não é dessa forma que eu vou educar. A minha filha tem 4 anos, vai fazer 5. Pra mim, ela é um bebê. Eu falo sempre que é um bebê, né? Que a Manu tem 3. Continua sendo bebê. Mas, porque eles não têm essa... igual você falou, né? Que a sua filha, como que ela vai entender sobre aquela situação, dominar algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento? O cérebro da criança nem sabe o que está acontecendo dentro dele. A gente tem que trazer para pensar, para tudo isso. Então, é muito difícil, só que tudo é sobre nós e não sobre os nossos filhos. Esses dias eu vi uma pessoa falando, não existe essa coisa de criar filhos. Existe uma coisa de criar você mesmo ser melhor. Eu sempre falo isso. Você quer um filho disciplinado? Aceite que ele é seu discípulo. A disciplina vem quando você assume que você é o mestre. E o seu filho vai fazer o que você faz, não o que você manda ou o que você diz. Então, você tem que se criar melhor para o seu filho aprender, no seu exemplo, a ser uma pessoa educada, gentil, querida, que entende limites sociais, que respeita o próximo, que se esforça, porque o esforço é importante. Ou seja, tem a ver muito mais com você tirar esse holofote de expectativa do seu filho e botar em você. E você dizer, caraca, sou eu que tenho que melhorar. Porque o meu filho é meu discípulo, meu filho é o meu admirador, meu filho é o meu seguidor, meu filho vai fazer o que eu fizer. E aí, você quer que seu filho leia. Você quer que seu filho... Dentro da essência da criança. Porque a gente fez uma roda de mães, né, Manu? E a gente entregou uma semente de girassol com os olhos fechados das mães. E aí, elas tinham que dizer em voz alta, cada uma, que tipo de flor elas estavam imaginando na cabeça dela. Então, pense numa flor, que flor que veio na sua cabeça? Uma flor qualquer? Isso. Só que a gente entregou de olhos fechados a semente de girassol. Elas não sabiam que era uma semente de girassol. Certo. E aí, quando elas falavam, orquídea, por exemplo, Rosa, né? Rosa, foram falando. A flor que veio na sua mente. Quando elas abriram os olhos, que semente que tinha na mão delas? Girassol. E aí? Lindo. O filho é exatamente isso. Você fala pro filho que ele seja uma rosa. Ele não é uma rosa. Isso. Né? Às vezes o filho vai negar a autenticidade, vai negar o girassol que ele é, para tentar conexão com a gente. Exato, para ser amado. Olha que tristeza. Aí é um girassol que fica fingindo que é rosa. Ele deixa as folhinhas meio assim, ele vira umas folhinhas assim, o sol passa, ele não vira pro sol, porque ele quer fingir que ele é rosa, então ele finge que tem um espinho aqui. Olha aí, pai, meu espinho. Tá crescendo espinho, eu acho, né, pai? Porque ele quer se conectar com o pai. E o pai fica olhando com desprezo para aquela flor maravilhosa, cara. Maravilhosa. Querendo que fosse outra coisa. Então, essa é uma tragédia. Que deixa de florescer, né? Exatamente. Na real, o que as pessoas querem? Que os mostrar filhos... pros outros. Não, que os filhos sejam bonzinhos. É muito fácil amar seu filho quando seu filho é bonzinho.
Sim. Né? Quando Não, seu e filho é também- obediente, E também querer mostrar disciplinado. pros outros, né? Porque, assim, ser bonzinho é uma expectativa social. É. Ou seja, então tu tá preocupado com a opinião dos outros. Ah, aqui girassóis não são bem-vindos, tá? Então, não, aqui só tem orquídea. Ah, beleza, então eu vou obrigar o meu filho a ser uma orquídea mesmo, que ele venha girassol. Isso é o que a gente vê, né? Adultos frustrados em trabalhos que odeiam, comprando coisas que não precisam para mostrar para pessoas que não gostam. Então, essa é uma sociedade muito disfuncional, né? Eu não quero as minhas filhas disfuncionais. Eu quero que elas, de fato, sejam funcionais, que se entendam que eu sou uma linda flor, eu sou uma linda planta, muito potencial, e quando eu entendo isso, eu consigo ser mais feliz. E a gente tá ali pra dar uma podada de vez em quando e orientando, mas não deixar de perder, né? De fazer perder essa essência que a Claro. criança traz. Exato, o girassol precisa de sol, a gente precisa botar ele no sol. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta sobre ser pai de menina. Pai Qual a de pergunta? menina, o que você acha mais importante? Se Você sendo você um me homem. dissesse assim, olha, Pianjas, Deus tá te preparando aqui para ter 10 filhos. Você pode escolher o gênero. Eu ia escolher 10 meninas. Eu adoro ser pai de menina, cara. Porque você, como homem, ela tem que ter a referência do que é um homem no mundo. Acho que tem um pouco a ver com isso. Um pouco, tá? Não acho que isso é a grande coisa. Porque também não gosto de olhar essa relação pai e filha do ponto de vista romantizado ou sexualizado. Eu Sim. não acho que é saudável. Eu acho que a minha filha ela vai perceber os homens do mundo com a pluralidade de homens que existem no mundo, né? Ela vai perceber que o pai dela é um homem e que o namorado é outro homem e que o professor é um outro homem e que a minha torcida é que a minha filha veja vários homens bons ao redor dela. Que o professor, que o vizinho, que todos os homens, ela olha de caramba, os homens são respeitosos, educados, gentis, são honestos. E que a minha filha não dependa de um homem para ser feliz. Mulheres precisam de homens tanto quanto uma baleia precisa de uma bicicleta. Então, uma mulher ela não precisa de um homem para ser feliz, a mulher precisa dela mesma para ser feliz. E se tiver um super homem legal pra caramba, que ela se apaixone, que massa dela, vai ter uma companhia por esse passeio nessa terra maravilhosa. Então, assim, eu não sou contra minhas filhas namorarem, sou super a favor. Mas também não acho que elas dependam de um homem para ser feliz. Eu acho que se a minha filha, né, tipo... Eu digo mais no sentido de referência, né? Uhum. De referência para um relacionamento entre casal, na paternidade. Porque que tipo de Sim. homem elas vão olhar nesse mundo, né? O meu pai era assim, o meu pai fazia assim. É uma referência. Porque eu sim. digo isso por mim. Uhum. Isso faltou. Para mim faltou também. Porque é segurança. A mãe é acolhimento, proteção. O pai é segurança. Verdade. E aí falta. Quando falta isso, você tem dificuldade nas relações. Porque aí você busca outra coisa. Você busca outra coisa que é menos do que você precisa. Até mesmo Não sobre é? o entendimento do que é o amor, de fato, Hoje né? eu tenho Não esse digo só de entendimento. pai, mas... Como mulher, eu entendo que faltou isso. E a dificuldade na relação é por conta Sim, disso. sim. Também, né? Mas... O que a gente sabe, por pesquisas científicas, é que meninos sem o pai, sem a figura do pai, se envolvem mais em delinquências. Então, aquela figura de respeito e autoridade que o pai muitas vezes representa, e também a falta de um pai dentro de casa coloca aquela mãe um papel que duas pessoas poderiam estar fazendo, que é muito demandante e que, de fato, faz com que esse menino ele desafie mais as regras. Então, a gente sabe por pesquisas que os meninos sem pai, eles têm mais tendência a se envolverem em delinquências, desafiarem professores, policiais, muitas vezes terem relação com drogas e com crime. A gente tem verbalizações, isso eu ouvi de uma pessoa que trabalha numa penitenciária em Brasília, que chegam meninos lá e dizem, eu quero ficar na cela do meu pai. Isso é dramático, porque a gente vê o menino procurando o pai pro resto da vida. Mesmo que o pai seja terrível, esse menino vai querer, cadê a minha referência de homem, de pai?
Cadê minha segurança, como você disse? E as pesquisas mostram que as meninas sem pai engravidam mais cedo. Olha que maluco isso. Se envolvem mais cedo em relacionamentos amorosos e de forma desprotegida. E criando, às vezes, um ciclo de menina que engravida, que tem uma filha, que engravida cedo, que engravida, que tem uma filha cedo, que engravida, todas elas morando meio juntas. A gente viu isso em algumas favelas. A gente visitou uma favela em São Paulo, que essa era uma realidade muito recorrente. Então, quando você olha a importância que tem um pai, como você disse, como uma figura de segurança, como uma figura de respeito, como uma figura de entendimento, porque o paternar seria mostrar para o filho o mundo e as regras desse mundo, e mostrar para o filho que ele não é um só com a mãe, né? Então, o maternar seria esse colo, a amamentação, o conforto, o acolhimento. Eu sou a mesma coisa que a minha mãe. Esse é um corpo só. Eu fiquei 9 meses aqui dentro, então eu continuo sendo, né? E o pai diz, não, filhote, tem mais coisas aqui. Então o pai é essa figura que desconecta para conectar com o mundo, né? Que desconecta com todo o afeto do mundo, com todo o carinho. O pai não precisa ser violento nessa desconexão, pelo contrário, o pai pode maternar também, o pai pode dar muito colo, muito contato. A gente sabe por pesquisas que o contato pele a pele do homem com a criança é fundamental para a criança e para o homem. O homem dispara um monte de hormônio que a mulher dispara na gravidez e no parto. O homem também tem esses hormônios aumentados no seu próprio corpo. Ou seja, é possível que o homem engravide, né? Do ponto de vista dos neurotransmissores. E aí, esse pai, ele faz falta quando ele não existe, nesse processo todo, né, do maternar e do paternar. Quando faz falta esse paternar, para menina e para o menino faz muita falta. E quando tem um pai, poxa, aquela casa ela tá mais organizada. E é claro, a menina começa a perceber, então é assim que é um marido, eu quero um marido no mínimo que seja tão legal. Mas é importante também entender que o marido, ele tem os seus defeitos, o pai também tem os seus defeitos. No momento da menina se envolver romanticamente, ela é saudável também que ela entenda que os homens não são só o pai. Ela não pode ficar procurando o pai dela em todos os relacionamentos. Que os homens são uma pluralidade de possibilidades e que essas possibilidades devem ser respeitosas e educadas e saudáveis. E criar com ela um relacionamento saudável. Então, vai ser muito desse entendimento. Claro, o pai pode sim ser essa primeira referência, mas seria tão bom que essa menina também tivesse múltiplas referências de homens saudáveis ao seu redor. Você falou de referência, eu lembrei daquela história de o pai bebia, e aí perguntaram para os 2 filhos, você bebe? Não. E você? Sim. Por que você bebe? Porque o meu pai bebia. E você? Por que você não bebe? Porque o meu pai bebia. Olha só. Então, é conforme... É o olhar, né? Mas as crianças podem até ser educadas iguais. Igual você que tem 3. Mas você nunca vai ser o mesmo pai e a mesma mãe pros 3 filhos. Não, porque você vai ser a gente sempre entra diferente. naquela de respeitar mesmo a essência de quem veio pra você, né? E aí eles transitam entre o mundo de ser pai de menina e pai de menino. Exato. E às vezes é a mesma terra. É o mesmo sol, é a mesma floresta, mas um veio um girassol, o outro veio uma orquídea. Não tem como eu ser a mesma mãe pro Eduardo, a mesma mãe pro Murilo e pra Laura. Pode ser. Não, né? nem pode. Exato. A minha avó que falava assim, mas eu criei todos iguais. Aí que foi o problema. Não, na cabeça dela, né? É verdade. Exato. Bom, e pra encerrar, Piangers. Já passou? Já passou mais de uma hora. Na verdade, a gente queria ficar aqui 2 horas. A gente tá sendo boazinha, porque eu sei que os podcasts que chamam o Piangers aí é 2 horas, 2 horas e meia. E já me considero amigo, entendeu? Moro mais a 30 minutos daqui. A gente vai respeitar já, o horário, tá? A gente é dessas, porque a gente tem uma coisa chamada disciplina positiva, e quando você faz combinados, que é igual combinado, que é uma das ferramentas, né? A gente pra utilizar. precisa seguir. A gente segue. Mas a gente queria ficar aqui umas 2 horas. Com certeza, se eu pudesse. Fico honrado, obrigado, gente. E a gente gostaria de saber, pra você, paternidade é? Acho que é presença, se eu pudesse resumir em uma palavra. Porque podcasts adoram esse jogo de que respondem uma palavra. Eu sou péssimo nisso. Porque é difícil resumir qualquer coisa em uma palavra.
mas seria uma presença atenta, carinhosa, cuidadora, de escuta, empática, que são todas qualidades que muitas vezes nós homens não somos educados ou treinados para isso. Então, é um esforço. Paternidade é um esforço. E também é um super convite para um passeio com uma pessoa maravilhosa, que é uma criança, que te lembra da criança que você foi um dia, que te mostra a possibilidade do adulto que você pode ser. Então, as minhas filhas me levaram para um caminho, para um passeio, em busca de mim mesmo. E no final, eu acho que eu tô ainda nesse caminho, me achando e tentando não decepcionar a criança que eu fui um dia. Lindo. Amei. Fiquei até sem palavras, tô aqui. É isso, porque quando eu olho pra minha filha, eu penso a mesma coisa. Eu penso assim, meu Deus, sou eu, pequena. Eu tô tendo que lidar comigo. Com o mini ser. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu olho e falo, meu Deus, por que você é tão igual a mim? Sabe E não que é... a Anitta, nesse ponto, ela foi muito posicionada. Ela não aceitou que eu quisesse moldar ela. Uma vez pra ela me olhou e falou, pai, você já notou que quando você briga comigo, na verdade, você tá brigando com você mesmo quando você tinha a minha idade? É isso mesmo. Eu falei, caralho. Como assim? É sobre Freud isso. reencarnou. Não. Fala Como dos é que seus você livros. se sente quando você olha pra sua filha e se vê? Como eu me sinto? Péssima. Por quê? Porque eu falo assim, meu Deus, como que eu vou agir agora? Então agora eu tenho que Você diz, pensar. ela tem muita personalidade parecida com você. Sim, ela a tem personalidade dela é Entendi. muito parecida comigo. Bate Então, muito diferente, muito, né? E eu falo assim, meu Deus, tá aí, ó. E os filhos, eles agem por imitação, né? Os filhos agem por imitação, principalmente na primeira infância. E Eles verdade. imitam a todo Sim. momento, não tem Pelo outra exemplo, né? referência, pelo exemplo. Não, e o Mignon- Depois vem as referências, O né? Mignon me falou um negócio que eu fiquei pensando, fiquei muito impressionado, que é o seguinte, ele tem 3 filhos. Tem o Stefano, esqueci o nome da filha dele, o Romeu, e esqueci o nome da filha dele. Ele diz que o filho que ele mais briga é o Stefano. E você olha pro Stefano, é o Mignon! É o Mignon todinho. Então, o Romeu é uma criança atípica que, né, é fácil amar. A menina é uma menina, é fácil amar. Quando ele dá de cara com ele mesmo, criança, ele vira esse pai que fica tentando, não faz isso, vai ser pior pra você. Ele fica brigando com ele mesmo, na verdade. exatamente. Ele tá brigando com ele mesmo. É isso mesmo. E ao invés de aceitar que talvez lá dentro daquela figura que parece com ele, tenha uma multidão de coisas que são bonitas, interessantes e vou ouvir mais e conhecer mais e aceitar e celebrar mais aquele ser, né? Isso é um negócio que eu aprendi com o tempo também, de novo, né? Viradas de chave, essa coisa de entender que o meu papel é conhecer minhas filhas, aceitar minhas filhas e depois de aceitar, celebrar, dizer que bom que você veio assim. E o ditado da minha mãe, a fruta não cai longe do pé. Né? A gente tá ali o tempo todo, tendo que se reinventar a cada dia, né? Pra ser pai e mãe. Mas, Nanda, parabéns pela sua capacidade de reinvenção, pela sua coragem. Eu admiro, acho que a coragem é uma das qualidades mais bonitas do ser humano. Admiro muito coragem nas pessoas e claramente você é uma pessoa muito corajosa de criar um Mãecast, de gravar tantos episódios, de ter parcerias para fazer isso, ter a sua filha e o seu trabalho e os seus atendimentos. Então, é admirável, assim. Eu sei que a gente falou pouco sobre... Você vai falando, eu fui imaginando tanto um que polvo, você assim. faz, mas é Falei, verdade. meu Deus, isso. E um Mas povo... se de for um se povo, admirar. um povo muito corajoso, tá? Parabéns, Nanda. Obrigada, viu? E obrigada pela tua presença aqui mais uma vez, que só a Manu agradeceu, agora é minha vez. Aê, valeu. Obrigada, porque assim, a gente tá encerrando a nossa segunda Sim. temporada do Mãecast. Com vários episódios, a gente abriu com a Maya Eigman aqui, falando pra gente sobre educação positiva, educação respeitosa, neurociência, que é maravilhoso, uma coisa complementa a outra, porque ao longo dos episódios a gente foi falando sobre isso, sobre maternar, empreender, sobre tantas coisas que a gente precisa falar pra pai, pra mãe, pra família, e esse podcast é isso, é o Maravilhoso. podcast da família. Eu quero que você fale um pouquinho dos teus livros.
Porque a gente não pode Papai deixar é Pop de... 1, lançado em 2015. Papai é Pop 2, lançado em Que virou 2016. filme. Papai Eu é Pop assisti virou um filme com Lázaro maravilhoso. Ramos, Lázaro disponível, já disponível na Amazon Prime Video. Sim. Dá pra assistir o Eu filme. falava, onde que assiste esse É. filme? Aí eu vi que a Mas Ana foi postou. quando a Ana veio que ela comentou com a gente. Daí ela falou, que vai, não, ela estava falou, vai saindo. sair. Isso, Ela que falou, aí estava eu falei, saindo. mas aonde eu vou Lançou no assistir? cinema aí e depois lançou. foi pro Amazon É. Prime Video. Aí eu vi ela falando lá. E é a nossa alegria, né? É como se fechasse um ciclo. Foram 7 anos, um centênio. Sim. De 2015 a Viu? 2022. Tem tudo a ver. Super forte. E super sentiu o ciclo se fechando. Uhum. E Que lindo, né? quem Sim. sabe agora... Agora, daqui a Vamos ver o que expansão acontece. da consciência, a curva da biografia humana, ela faz isso, ó. Ah, E aí começa ela a cair, cai. Porque aí é a hora de você ir embora. ir embora. Então, tipo, Então, dos você 42 vira- aos 49 não é muito promissor. Você vai cuidar da sua alma e Descansar. trazer toda a sabedoria pra Super descansar. acontecendo isso. Tá super Que bom, acontecendo viu? isso. Eu tô cuidando da minha alma mesmo. É isso. Então, você cuida da alma, adquire mais sabedoria e vai. E vai embora. Embora. Lindo, agradeço. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, encerrando mais um podcast com o Marcos Piangers. Amamos esse bate-papo e a gente queria dar um recado muito importante que a gente precisa falar, né? Nosso evento? Sim. Gente, esse evento vai ser incrível. São palestras maravilhosas, são palestras curtas. Então não vai ser aquele evento chato, cansativo. Palestras curtas que depois você vai poder interagir com os palestrantes. A gente senta e aí elas vão conduzir essas perguntas e a gente vai poder trocar. Vai ser um dia de muita troca num espaço mágico, que é aquele auditório da Positivo, fantástico. Eu já palestrei lá. É mágico, é lindo, todo mundo se vê. É uma energia fantástica. Vai ser um dos eventos mais bonitos que Curitiba já viu, que o sul do Brasil já viu, que o Brasil já viu. Beijo, gente! Até o Beijo, próximo obrigada. episódio. Obrigada. Aê, Mais uma pra obrigado. lá. Temporada, Lá, né? Tchau, nessa câmera. Tchau. Até a Vai, terceira Hello. temporada. Valeu! Beijo.